Vamos começar o nosso segundo clube de revista desse ano. Um tema muito legal, chamou bastante a nossa atenção no primeiro momento, quando foi colocado, né? Caramba, como é que pode, né? Plástico está fazendo também parte das doenças cardiovasculares. E a gente quer agradecer de antemão ao Dr. Cristóvão, né? Que tem colaborado imensamente há alguns anos com a Soceron, né? Nos nossos eventos científicos, e também trazendo colegas para fomentar a parte acadêmica na nossa região. E hoje ele vai trazer esse tema aí, que é um tema super interessante, um artigo bem recente, né, Cristóvão? Uhum. E eu acho que todos nós iremos aprender com isso. E eu gostaria de passar a palavra agora para você, tá, meu amigo? Marcos, muito obrigado pelo convite. Para mim é sempre um prazer poder estar com vocês, aprendendo aqui. E, claro, poder reler um artigo, ler mais sobre ele, abrir o apêndice, suplementar. A gente aprende mais sobre o tema também, ter uma oportunidade também de, assim, de aprender. Eu estou compartilhando minha tela, vocês estão vendo minha tela bem? Muito bem. Não está vendo não tem contaminação com isso daqui não, né? Deixa eu... Isso faz diferença? Hum, Isso. A princípio, não, tá? Estou vendo a tela certinha que você quer apresentar. Feito então, ótimo. Bom, então esse é o nosso tema, né? Além da poluição ambiental, o impacto dos micros e nanoplásticos em eventos cardiovasculares. Esse tema, esse título a gente tirou a partir desse artigo, foi um artigo. Cristóvão, só um minutinho. Agora começou a atrapalhar. Eu acho que Ah, entrou. perfeito, Você puder recolher. vou reduzir assim para ficar melhor. Agora ficou 100%. Valeu. A gente tirou esse título desse artigo, né, que é um artigo que foi publicado agora na primeira quarta-feira do mês de março, no New England, no dia 7 de março, que é micro e nanoplástico no ateroma e eventos cardiovasculares. Esse artigo foi publicado por um grupo de pesquisadores italianos e o Dr. Raffaele Marfella é o primeiro autor desse artigo e é uma pessoa já um profissional bem renomado no que a gente entende como ciência de mudança de estilo de vida e de ciência ambiental. Ele tem várias publicações a respeito de dieta do Mediterrâneo, mudança de estilo de vida, e agora abrindo esse novo leque, que não é tão novo assim como a gente vai ver, que é do micro e nanoplástico com associação com eventos cardiovasculares. Eu acho que é muito importante a gente primeiro entender o que são micro e nanoplásticos, né? Microplásticos são plásticos menores do que 5 milímetros. Nanoplásticos são plásticos menores do que 1.000 nanômetros. Só para a gente lembrar, o nanômetro é a milésima parte de uma micra, né? E, por sua vez, é a milésima parte de um milímetro. Então, o nanômetro é 1 milhão de vezes menor do que 1 milímetro. E entre esse intervalo de cinco milímetros e de 1.000 nanômetros é microplástico e menor do que 1.000 nanômetros é nanoplástico. Na verdade, não é uma ideia recente sobre que o plástico, em suas formas menores, faça mal para a saúde e se deposite em tecidos orgânicos. Na verdade, já tem bastante evidência disso, e estudos pré-clínicos em leite materno, na presença da urina pulmonar, e também sobre isso com a ideia dele também levar a eventos cardiovasculares. O que esses pesquisadores entenderam é que, uma vez que existe pelo menos um racional biológico e estudos pré-clínicos, que faltam evidências diretas que esses riscos possam se estender a humanos e que a gente precisava ter estudos que mostrassem isso. Então, foi nessa ideia que eles desenvolveram esse estudo. O objetivo do estudo é investigar a presença de micronanoplástico em placas de carotídeos de pacientes assintomáticos que foram submetidos à endoaterectomia carotídea e avaliar a associação de eventos cardiovasculares nos pacientes que tinham micronanoplástico nas placas da carótida e dos pacientes que não tinham. O desfecho primário foi esse mesmo, foi eventuado desfecho duro, infarto, AVC e morte por qualquer causa.
nos pacientes que tinham evidência de microplástico e dos pacientes que não tinham. E também eles aproveitaram para ver desfechos secundários, né, que seria aí como que estava os biomarcadores nessa placa e como é que estava o colágeno nessa placa com e sem micronoplástico. Então, eles fizeram um estudo prospectivo, multicêntrico, observacional. Os pacientes eles foram captados do dia 1º de agosto de 2019 até o dia 31 de julho de 2020. Eles foram captados em 3 hospitais no sul da Itália, né? E ao todo foram 312 participantes que tinham estenose carotídea e foram submetidos à enterectomia. Os critérios de inclusão eram ter mais de 18 anos e menos de 75 anos e ter uma estenose carotídea assintomática, que essa estenose teria que ser mais de 70%, e na porção extracraniana da carótida para poder fazer a endarterectomia. E os critérios de exclusão eram se os pacientes já tinham IC, se eles já tinham defeitos valvares, neoplasia ou causas secundárias de hipertensão. Então, foram coletados dados demográficos, clínicos, e a intervenção terapêutica, que a gente vai observar mais adiante na tabela 1. E essas placas foram submetidas a uma análise bem complexa, que é a pirólise acoplada à cromatografia gasosa e espectrometria de massa. E, além disso, também foi feita varredura de campo escuro com microscopia eletrônica. O tamanho da amostra foi baseado na análise interina dos 100 primeiros pacientes e foi feita uma análise regressiva para estimar a associação de micronoplástico com os marcadores da placa e foi feita uma análise de Cox para examinar aí a associação do micronoplástico com o evento, com o desfecho primário. Esses foram os softwares que foram utilizados para fazer os cálculos e para desenhar os gráficos também. Bem, aqui está a figura 1 do estudo. Na figura 1, a gente consegue observar dos 312 pacientes que foram incluídos no estudo inicialmente. Desses 312 pacientes, 8 foram excluídos inicialmente. Aqui, porque 6 faleceram, tiveram AVC durante o procedimento, e 2 faleceram. Então, a gente chegou no número de 304 pacientes. Desses 304 pacientes, 47 foram excluídos, ou porque tinham dados incompletos, ou porque perderam segmentos. Então, a amostra que completou o segmento foi de 257 pacientes. Nessa amostra de 257 pacientes que submeteram a endarterectomia, 150 pacientes, que dá 58%, tinha presença de plástico na sua placa de carótida e 107 não tinha evidência de plástico. É importante entender que essa é exatamente a amostra que eles queriam no estudo. Quando eles fazem, como eu disse aqui anteriormente, o cálculo do tamanho da amostra, ao tamanho da amostra, nos primeiros 100 pacientes, eles entenderam que a incidência de micronanoplástico seria em 60%, e que eles precisariam de uma amostra de 300 pacientes, e considerando que 20% desses pacientes abandonariam. Então, onde que a amostra efetiva deveria ser de 246 pacientes. Então, eles conseguiram, na verdade, 312, e num total foram 257 pacientes, foram 11 pacientes a mais que completaram o estudo. E aqui a gente pode observar que desses 150 pacientes, todos que tinham presença de micronoplástico, todos os 150 tinham a presença de polietileno, e parte desses pacientes, 31 pacientes, que dá em torno de 20%, eles também tinham cloreto de polivinil, tá bom? Mas todos eles tinham polietileno e parte deles tinha cloreto de polivinil. Aqui nós temos a tabela 1 do estudo. Na tabela 1, a gente consegue observar que esses grupos eram grupos bem homogêneos, de uma forma geral, mas não dá para homogeneizar 100%, né? Então, tem aqui as suas diferenças. Os pacientes que tinham micronanoplástico, a gente observa que eles eram pacientes mais novos e do sexo masculino. Eles tinham menos tendência à hipertensão, porém, eles tinham mais probabilidade de ser diabético, ter doença cardiovascular, dislipidemia, de ter a creatina alta e de fumar. Então, isso chama muita atenção e isso vai ser algo que vai ser muito importante na análise estatística no futuro, uma vez que a gente está falando que esses pacientes são mais diabéticos, esses pacientes têm mais doença cardiovascular, eles têm mais dislipidemia, que a creatinina está mais alta, que eles fumam mais. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Então, desses 312 pacientes,
257 completaram o acompanhamento, e esse acompanhamento foi aí de 34 meses, na verdade foi 33,7 meses, tendo um desvio aí de mais ou menos 6,9 meses. A presença de, como a gente viu na figura 1, de micronanoplástico estava em 150, né, pacientes, e que é 58% dessa amostra, e que parte desses pacientes também tinham presença de cloreto de polivinilo. A gente já discutiu as características basais desses pacientes, né? Eles eram homens mais jovens, com menos incidência de hipertensão, com maior incidência de diabetes, doença cardiovascular, dislipidemia, tabagismo e maiores valores de creatinina. O fenótipo da placa, o que foi observado? Se observou que o nível de interleucina 18, interleucina 1B, interleucina 6, interferon alfa, estava aumentado nessa placa, e que o colágeno estava reduzido. E também observou que tinha uma maior infiltração, tanto de linfócitos como de macrófagos. E os eventos cardiovasculares, esses eventos cardiovasculares ficaram entendendo que do paciente que não tinha micronanoplástico, houveram 108 eventos cardiovasculares ou morte, eventos duros, né? O que daí houveram 8 eventos dos 107, o que daí 7,5%, que seria aproximadamente 2,2 eventos por ano para cada 100 pacientes. E no grupo que tinha presença de micronanoplástico, teve um total de 30 eventos, o que dá 20%, o que dá 6,1 eventos por ano para cada 100 pacientes por ano. Quando a gente ajusta esse risco no paciente, o risco não ajustado vai dar aí em torno de 2,8, mas quando a gente ajusta o risco para o risco do paciente, a gente observa que, na verdade, a razão de risco na presença de micronanoplástico na placa de carótida, na placa de ateroma na carótida, é de 4,53, com um índice de confiança de 95% e com um P significativo. Aqui está a microscopia eletrônica e o escaneamento em campo escuro. E aqui está também a análise do fenótipo da placa, né? Como a gente pode observar, em azul nós temos... Opa, deixa eu voltar, me desculpa. Em azul nós temos a placa sem micronanoplástico, e em amarelo a placa com micronanoplástico. A gente observa que a concentração de interleucina está aumentada, tanto a 18 quanto a 1 beta, quanto a interferon alfa, interleucina 6, né? Que a concentração de CD3, CD68 estão aumentadas, e de contrapartida, que a concentração de colágeno está reduzida quando comparado com a placa que não tem a infiltração de micronanoplástico. Essa aqui é uma tabela do apêndice, tá? Do apêndice suplementar. Então, a gente observa como que foram esses eventos. Dos 8 eventos que tiveram no grupo que não tinham micronanoplástico, 5 foi AVC, 2 foi infarto e 1 foi morte. Lamentavelmente, ele não fala a causa da morte, porque aqui entra AVC não fatal e infarto não fatal, né? Aqui é toda morte por qualquer causa, e ele não explica exatamente o que aconteceu. Então, pode ser um acidente, um atropelamento, e a gente não tem essa informação, né? E nos pacientes que tinham presença de micronanoplástico, foram 14 AVCs, foram 10 infartos e foram 6 mortes por todas as causas. E aqui, quando a gente coloca esse risco ajustado, né? Esse risco ajustado para os fatores de risco de doenças cardiovasculares, eles ajustaram isso daí para quê? Para IMC, para colesterol total, HDL, LDL, valor de glicemia, hipertensão arterial. Então, foi tudo isso que foi ajustado. A gente observa que no paciente que a gente vê micronanoplástico, ele tem uma relação de risco que só perde para diabetes, né? Sendo esse micronanoplástico ou um fator de risco ou um marcador de gravidade dessa placa. Aqui a gente vai ter análise de COX, né? A gente pode observar nessa amostra de curva de incidência acumulativa do desfecho composto, de morte, AVC e IAM, que ela abre desde sempre, né? E aqui a gente tem com eixo Y ampliado, mas o quão importante é essa representação de 4,53, como foi dito no passado. Bem, os principais achados que nós temos aqui, então, é que pacientes com estenose carotídea assintomático
E microangioplástico na placa carotídea apresentam maior incidência de infarto do miocárdio, de AVC ou de morte comparado com aqueles pacientes que não têm presença de microangioplástico. A distribuição foi observado que a maioria desse microangioplástico era, na verdade, nanoplástico, menor do que 200 nanômetros. Esse estudo ele vem de encontro a outros estudos, né, com a presença de microanoplásticos em outros órgãos, como fígado, pulmão, placenta, leite materno. Esses achados são achados muito relevantes para a saúde pública e pode ser significativo quando a gente pensa no futuro em medidas de saúde pública. E a gente sabe que existe já associação laboral do cloreto de polivinila com morte cardiovascular, né? Pelo menos já tinha também estudos observações sobre isso. Mas agora a gente também tem a ideia que a gente está vendo esse cloreto de polivinila na placa de ateroma e, além dele, em maior incidência, o polietileno. Mas não é um estudo perfeito. Esse estudo tem suas limitações, né? É um estudo observacional, então ele não consegue provar essa casualidade, né? E, além disso, a representatividade foi muito pobre, porque todos os pacientes eram caucasianos do sul da Itália, né? E, lamentavelmente, os autores reconhecem isso, que a sala não era livre de plástico. Então, eles acreditam que no futuro deveria fazer uma sala de vidro e de aço, totalmente livre de plástico, porque imagina que pode também ter contaminação do próprio ambiente onde essas amostras estavam sendo analisadas. Em conclusão, a presença de microangioplástico na placa carotídea está associada a um risco aumentado de eventos cardiovasculares adversos. Mas mais estudos são necessários para a gente entender a fonte, o mecanismo e o impacto ao longo prazo desse microangioplástico na saúde cardiovascular. Para finalizar, eu gostaria de falar que, como esse artigo, ele tem os pontos positivos, e são muitos os pontos positivos dele, né? É uma abordagem inovadora de fazer um estudo prospectivo com esse tema. A metodologia foi rigorosa, né? Utilizar a pirólise de cromatografia gasosa com espectrometria de massa, mais a microscopia eletrônica, dá uma robustez técnica e científica a esse estudo. E o desenho de ser prospectivo, de ser multicêntrico, apesar de entender que foi naquela região, mas também são pontos positivos. Mas também tem suas fraquezas, reconhecidas pelos autores, né? Um estudo observacional, ele não está livre do viés de confusão. Então, a gente entende que a gente não sabe se é correlação ou se é casualidade, né? Então, a gente pode acabar se confundindo com essa informação. Obviamente, quando a gente coloca isso dentro do racional biológico e dentro do que se esperava encontrar, a gente coloca isso mais como uma casualidade. Mas a gente não pode afirmar isso através do estudo, né? Eu aproveito apenas para lembrar que a terapia de reposição hormonal na mulher, por muito tempo, houve um viés de confusão que a gente acreditava que reduzia o risco cardiovascular, né? E, assim, e ainda tem alguns profissionais que ainda continuam acreditando nesse benefício, mas, na verdade, era um viés de confusão. É porque a mulher que fazia terapia de reposição hormonal, ela fazia atividade física, ela tinha melhor status social, ela se alimentava melhor, e quando a gente analisa apenas a terapia de reposição hormonal em uma tabela 1 uniforme, a gente vê que, na verdade, ela aumenta o risco cardiovascular e não reduz o risco, como foi uma falácia da medicina por muito tempo. Então, nesse momento, o que a gente podemos falar desse estudo é que apenas existe uma correlação. Mas a gente viu que essa correlação ela também está contaminada, porque esse paciente fuma mais, esse paciente é mais diabético, ele tem a função renal pior. Mas realmente houve o risco corrigido para isso, ajustado, tudo bem, mas assim, o estudo não foi desenhado para isso, foi desenhado para a gente apenas avaliar essa correlação. Outra fraqueza do estudo, e ele reconhece isso, é o potencial de contaminação laboratorial, a gente entende. E outro erro, que é um erro muito comum entre nós médicos, é generalizar o resultado. Então, a gente não pode afirmar que micronanoplástico é ruim prejudicial à saúde a todos os pacientes. A gente pode falar que a presença de micronanoplástico naqueles pacientes caucasianos, no sul da Itália, que tinha placa de ateroma com maior de 70% assintomáticos, ela estava associada a maior eventos cardiovasculares duros, né? E entendendo o quão bom esse estudo
mas também quais eram as limitações desse estudo, eu tomei a liberdade e eu escrevi um e-mail para o primeiro autor, e a ideia era exatamente sobre isso, que, em resumo, eu perguntei a ele que, com base nas suas descobertas, quais são os próximos passos que você considera essenciais para a pesquisa de inserção, para a pesquisa na inserção entre a exposição de poluentes plásticos e o desenvolvimento de doença cardiovascular. Como que a gente vai sair da correlação e a gente vai se tornar a casualidade, né? Quais são os próximos passos para isso? Também deixei aberto para ele poder dar os comentários que ele pudesse acrescentar, e o doutor foi muito gentil, e ele assume que esse é um problema significativo e desafiador a ser resolvido, mas ele entende que o primeiro e eu vou ler o e-mail dele, primeiro devemos considerar o futuro, deixando um planeta habitável para as gerações futuras. Em relação às pesquisas futuras, o primeiro passo é encontrar um método de imagem, como TC ou PET, que permita detectar plástico em vivo sem a necessidade de análise de tecidos invasivos. E o segundo passo diz a respeito de terapia. Embora muito futurista, é a ideia de usar enzimas de bactérias que possam se alimentar de plástico, como é o caso da Indonella saquiensis, para ser colocado nesses dispositivos que entrem em contato com essas placas ateroscleróticas, como os estentes medicamentosos que já utilizamos na terapia de infarto agudo do miocárdio. Então, eu acho que é um novo horizonte de entender que o plástico está correlacionado com eventos cardiovasculares, que a gente precisa realmente pensar, independente do risco desse plástico apenas para a saúde cardiovascular, mas do aquele futuro que a gente vai deixar para as próximas gerações, uma vez que a OMS acredita que a produção de plástico vai continuar aumentando até 2050, e também a ideia, e realmente, em um futuro aí, como que a gente pode pensar, até mesmo de terapias que possam retirar esse plástico da placa e, de alguma forma, assim, reduzir esse risco associado, que a gente viu que é tão importante quanto a diabetes, né? Então, se a gente pode tratar a diabetes de um paciente, seria muito interessante se a gente também pudesse tratar essa infiltração de micronoplástico. O artigo é pequeno, é um artigo novo, acho que traz bastante perguntas e talvez até aí um, explora o nosso lado humano, né, de querer esse mundo melhor, de querer essas melhorias para o planeta. Uhum. Pesquisas como essa eu acho que são muito importantes, assim. Tem um livro que sempre que a gente vai ver as listas dos maiores 100 livros da humanidade, ele está, e assim, e realmente é um livro muito interessante de se ler, que é A Primavera Silenciosa, onde que começa a mostrar com um vocabulário popular sobre a importância do controle de alguns agrotóxicos, né? E esse livro fez depois ser tirado da comercialização, o DDT e outros agrotóxicos. Eu acho que medidas como essa são sementinhas que são plantadas mesmo, e que a gente pode pensar que artigos como esse no futuro possam se juntar em um artigo mais robusto, e entender que a gente precisa repensar o nosso consumo como um todo. Outra vez eu agradeço o convite, eu fico muito feliz de poder atualizar esse tema com vocês, e eu queria estar aberto aqui aos colegas que leram o artigo também, que tem comentário, alguma dúvida que ficou da apresentação, e eu queria estar abrindo o microfone a todos. Cristóvão, parabéns aí, cara, pela clareza que você colocou esse artigo para a gente, que você dividiu esse artigo com a gente, tá? E principalmente pela sua dedicação em ter mandado um e-mail para o primeiro autor, né, buscando maiores informações. Eu acho que faz todo sentido esse artigo, principalmente quando a gente pensa que plástico está cada vez mais presente na nossa vida. O PVC, né, como ele coloca aí que foi identificado dentro dessas placas, é algo que a gente vê em todos os lugares, né, desde daquele plásticozinho que a gente aproveita para cobrir a vasilha de comida até a água encanada que chega na nossa torneira, né? Enfim, a gente acaba ingerindo de alguma forma esses nanoplásticos, né? E eu acho que aí o racional é mais ou menos daquela cadeia alimentar que acho que todo mundo lembra,
do mercúrio, né? Que o garimpo contamina a água, o peixe ingere o mercúrio e a gente ingere o peixe e a gente acaba sendo contaminado, né? O plástico ele está desde do tubo de equipo que foi utilizado para fazer o procedimento desses pacientes. Então, como você mesmo falou, até 2030, né, a gente vai ter aí muita produção de plástico ainda, né? O OMS permite isso. Eu tenho uma dúvida aqui, porque eu fujo um pouco da cardiologia geral atualmente, mas eu lembro que pacientes que têm doença carotídea com mais de 70% e são assintomáticos, até onde eu lembro, não tinham indicações de ser abordado cirurgicamente, né? Existe uma tendência hoje de você ter pelo menos um evento que justifique que você submeta esse paciente a um procedimento, já que é um procedimento que tem risco do paciente, inclusive, desenvolver um AVC durante o ato cirúrgico. Isso Uhum. chegou a ser questionado nesse artigo, né? Porque eu não sei se foi feito antes de mudança de diretrizes, mas isso foi uma coisa que me chamou a atenção, né? Uhum. Até, na verdade, o apêndice suplementar, eles falam que eles utilizaram a recomendação do American Heart Association. Realmente, a gente não aborda ninguém com menos de 70, né? Menos de 70 não Uhum. aborda. Acima de 70, daí tem aquela, se o paciente teve sintoma ou se ele não teve sintoma, né? E Isso, aqui, os isso. pacientes com obstruções graves, né, acima de 90 e com bilateral, eu sei que tem alguns critérios realmente que aí eu vou ficar falhando mesmo, a gente até pode revisar isso no futuro, que são os critérios de abordar a endoterectomia nos pacientes assintomáticos. É um grupo Uhum. muito fechadinho, né? Porque realmente a gente vê que mesmo em grandes centros da Europa, a gente teve aí um total de 6 AVCs e 2 óbitos, né? Entre 300 Grande. pacientes, a gente está falando aí 8 para 3, né? Então, aproximadamente aí 3 para 100, né? Então, É, 3% de é, complicação grave. Uhum. entendi. Mas legal, muito legal. Um artigo que realmente mexe com a gente e ele até coloca, né, que vamos começar a evitar usar um pouco disso, né, de plástico, começar a escovar o dente com escova de bambu, né, porque você diminui o atrito e aí você com isso acaba se expondo menos. Eu queria saber se tem algum colega que está presente que gostaria de fazer alguma pergunta, fazer algum comentário. O Boa microfone está noite. aberto. Fala, Boa noite. É o Luiz fala, Gasparella aqui. Gasparella. Tudo bem, pessoal? Tudo Antes de bom? mais nada, eu queria fazer um comentário e, antes de mais nada, parabenizar o Cristóvão. Excelente a apresentação, ficou bem didática. Eu tinha Muito. algumas dúvidas que com a forma que você apresentou e principalmente com o questionamento que você fez com o primeiro autor, conseguiu sanar a minha dúvida, né? Porque se você parar para pensar, é recente a noção que nós temos como é formada a placa de ateroma, né? Não Uhum. é de muito tempo. Hoje nós temos muito sedimentado essa informação de que é uma placa que é formada por causa de LDL, que tem relação com diabetes, que tem relação com hipertensão. Mas se pegar algumas décadas atrás, isso daí não era uma certeza, não era um consenso, né? Inclusive, como nós tratamos hoje é baseado na fisiopatologia dela. E quando nós estamos sempre querendo achar outras causas potencial que façam surgir essas placas de ateromas ou tornar elas mais instáveis, e isso é sempre uma procura muito interessante. E quando você vê um artigo desse, você fala, será? Como que pode? E caso seja verdade, como tratar isso daí, né? E teu e-mail que você mandou para o primeiro autor perguntando, e aí? Como que nós vamos fazer se for isso mesmo? E ele respondeu que tem estratégias terapêuticas possíveis, né? Acho que deixa muito mais interessante não só a apresentação do artigo, mas todo o nosso raciocínio em cima da tese que eles tentam apresentar, né? Achei muito legal, parabéns, viu? Só agradecer, você já tirou minhas dúvidas ali durante a apresentação.
E eu acho bacana, Tá. muito obrigado, Gasparella. Mas eu acho legal porque se a gente não descobriu uma correlação, a gente descobriu um sinal de alarme, né? A gente entendeu algo que de Exatamente. maior risco de Exato. estabilidade. Então, independente para onde as futuras pesquisas nos levarem, elas nos levam para um bom local, né? Então, assim, É, o quão bom seria se eu pudesse ter um exame que me falasse que aquela minha placa de DA de 70% sem isquemia não vai seguir evoluir com estabilidade. Eu tenho mais segurança que eu exatamente. paciente no clínico, ou que aquela minha placa vai evoluir com estabilidade e que eu devo tratar aquele paciente, né? Então, assim, se a gente pudesse ter esse movimento no xadrez na frente, né? Se a gente tivesse essa Com visão certeza. então, assim, é interessante porque quando a gente vê a razão de risco, é 4,53, eu acho que a diabetes deu 4,79. Eu entendo que o estudo não Olha foi aí. feito Uhum. para isso, eu não estou querendo fazer É, essa comparação, mas apenas, assim, o estudo levanta hipótese, né? Então, levantando já, exatamente. então, levantando a hipótese que isso é um fator tão importante quanto um controle de diabetes no paciente, né? Então, assim, o quão importante seria a gente poder tratar isso também, já que a gente tem terapias para tratar o LDL, já que a gente tem terapias agora pensando para tratar a inflamação residual, para tratar Sim. a diabetes, o que mais a gente pode fazer, né? Eu Já só, pensou? só reforço que é importante tomar o cuidado de que isso daí não é uma verdade absoluta ainda, né? É uma hipótese que o estudo levantou, como você deixou bem claro durante a Aham. apresentação. Eu acho. Que precisa de mais estudos para embasar mesmo, corroborar com essa hipótese, mas é uma coisa interessante, né? Que estimula a investigação, né? Verdade. Mas não podemos levar como verdade absoluta. Não, e a própria autor do estudo deixa isso, fala da limitação, é um estudo Bem observacional claro. da importância no futuro, mas é um primeiro, né? Eu acho que deve vir outros aí. A minha esposa ela é pneumopediatra e ela me viu preparando esse artigo, ela me mandou um do leite materno. Então, assim, eu acho que existe uma corrente sobre Legal. o microonoplástico e a saúde de uma forma geral. E, assim, interessante de haver também a contribuição da parte da cardiologia. Sim. E é interessante que nós temos uma noção, todo mundo sabe que o ambiente ele tem uma relação direta com doenças ateroscleróticas, com doenças tanto cardíacas quanto cerebrais, mas assim nós não conseguimos explicar 100% qual é essa relação. Se culpa um pouquinho do estresse e tudo mais, aí pode ser uma das explicações possíveis, né? É, outras perguntas no futuro que tem que ficar assim, é entender como que essas pessoas tiveram contato com isso. Porque esse estudo ele foi coletado em 5 cidades. Todas em uma região pequena, tudo próximo ali, mas essas pessoas eram muito heterogêneas, assim, sabe? Então, Ah, e eles não mas- conseguiram encontrar nenhuma relação. Então, assim, eles até é, tentaram fazer o que quadrado nesse grupo, mas, assim, pessoas que moravam em cidades diferentes, tinham contaminações semelhantes. a gente Então, está assim, a gente está falando de nanoplástico, né? Partículas muito uhum, pequenas que podem sair voando, né? A gente inalar isso, enfim, como eu citei o exemplo do próprio do tubo, né, que traz a água que a gente consome, a água potável. Eu uhum, acho que isso é como se fosse o ar que a gente respira, né? é É praticamente isso. muito pulverizado, vamos dizer assim. Você esfrega a roupa está cheia de material sintético, né? De plástico também, e tá aí na atmosfera. Uhum. E por ser muito pequeno, né? Pode ganhar corrente sanguínea e chegar a ser um dos mecanismos, como foi colocado aí, para aumentar a inflamação e, consequentemente, gerar essa formação de placas. Gostei bastante do artigo, achei muito interessante a forma que se apresentou, ficou bem didático, né? Mais uma vez, parabéns, Lucas Tovão. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Não tendo, ou fazer algum comentário? Não havendo mais, a gente já pode encerrar. Alguma consideração final, doutor Cristóvão? Não, apenas agradeço a sua contribuição, a doutor Luiz Gasparello também. E
E fico feliz, Come- e acho que a gente tem que continuar estimulando esse tipo de eventos aqui. Isso. É muito importante para nós, como cardiologistas, e também para os demais profissionais. Tá bom. Gente, uma boa noite para todos. Até a próxima. Se Deus quiser, nos vemos no nosso evento presencial em novembro com o nosso congresso. Tá legal? Um abraço a todos. Tchau, tchau. Um abraço, boa noite. Boa noite. Boa noite.